Neste momento, nós dois unimos forças e subimos juntos. Jogu recebe ordem sim. Os dois correram para frente, juntos. A velocidade de Jogu foi um pouco mais rápida. Ele correu para frente e cortou uma espada. Xiandong rapidamente levantou sua espada para bloquear. Aproveitando a oportunidade, Eujong continuou a atacar por trás. Ele rapidamente jogou fora a espada de Jogou para bloquear este ataque. Ele também rapidamente empurrou sua espada para longe. Então, recuou, mas os dois ainda se agarravam a ele e não o deixavam ir. 2 contra 1. Ele estava em uma situação difícil. Esses bastardos estúpidos, olhando para suas idades, eles não praticam artes marciais há muito tempo. Mas como eles podem cooperar um com o outro? É como se eles tivessem praticado juntos como almas gêmeas. Isso é tão absurdo que é impensável. Eles parecem estar nos dominando. Não podemos deixar essa situação acontecer. Ian Jong de repente passou pelo povo de Shandong com uma espada. Ele ficou um pouco surpreso no começo. Mas ele descobriu que estava balançando sua espada para ele. Então ele prontamente se virou para evitá-lo. Silenciosamente vagando na minha cabeça. Onde estão esses bastardos? Pulando para ajudá-los, assim. Do outro lado, a espada do estudioso também caiu em uma situação difícil. Ao lidar com cortes de espada consecutivos. De Lula, para ele isso não é bom. Essa busca sem fim nunca vai acabar. Eu não posso simplesmente recuar para sempre. Se você recuar, você perderá sua posição. E muitas lacunas serão expostas. Eu realmente queria um contra-ataque, mas não conseguiu encontrar uma brecha nesta esgrima graciosa. Desde quando o Hassan tem tantos jovens especialistas? Jugu e Anjong atacaram um ao outro. Repetidamente. Olhe para a maneira como ele segura sua espada. Yanjong rapidamente percebeu que ele já se foi. Sandong Tikin, de repente, notou algo. Yanjong barra horizontalmente dizendo: esta é a nossa chance, mas naquele momento, ele se agachou rapidamente, evitando o cara do movimento. Rindo triunfantemente. Os dois se unindo para atacar seria ótimo. Mas não importa o quão habilidoso você seja. Ainda existem lacunas. Agora que encontrei seu ponto fraco, prepare-se para morrer. Joe Gould estava tão em pânico. Irmão mais velho, tenha cuidado. Ele gritou alto e desencadeou seu ataque. Matando o bastardo, mas de repente, uma espada disparou para frente e esmagou seu ataque. As duas pessoas ficaram surpresas. E exclamou ao mesmo tempo, o caminho da espada após bloquear o ataque de Shandong. Bateu com força na parede. No chão, uma longa rachadura foi deixada. Deixando-o confuso, algo passou voando para bloquear minha espada. Essa marca de espada? A voz de Chamayang gritou.
Eu disse para você ter cuidado, que a morte não é brincadeira. Preste atenção. Não perca o foco. Se você não tem muita experiência de combate, tenha cuidado. Não pense que apenas um pouco de poder pode derrotar esses vilões. Vamos apenas dizer isso mais uma vez. Mantenha seus ouvidos abertos e ouça. Você entende? Acontece que o ataque agora foi dele. Um golpe salva-vidas no último minuto. No entanto, quando ele ouviu a maldição, Yan-Jon não sabia como responder. Então ele apenas suportou, silenciosamente, o ataque. Chan Mayang de repente revirou os olhos. A espada do estudioso veio do nada e o esfaqueou com uma lança, mas ele prontamente se curvou. Então, aproveitando a abertura a seus pés, ele cortou a espada do estudioso. Foi repentinamente atacado e caiu para trás. Ele continuou a revirar os olhos e cortou sua espada em outra direção. Desta vez, pisava entre Bakhtian e Giant Green Palace, que também parecia ser um salva-vidas. Ele gritou um aviso, sem focar 2 vezes. Preste atenção. Se você ainda é negligente, você vai morrer. Não me deixe bravo. Entenda, se você morrer aqui, ninguém vai chorar por você. Portanto, eu disse para você me deixar lidar com eles sozinho. Mas isso realmente me chateou. Estou cansado e tenho que carregar tantos pesos. Quando os 3 fantasmas atacaram, ele estava com tanta raiva que mordeu a mão com os dentes, matando o bastardo. Sua mão foi mordida até sangrar. E Yan-Jon nas costas. Não pude deixar de me sentir emocionado. Ele lutou enquanto observava e protegia a todos. Embora ele resmungasse, ele parecia muito animado. Quanto mais ele lutava, mais entusiasmado ele se tornava. Certamente, não é sempre que eu uso minha força total. Assim, Chan Mayang realmente lutou cada vez mais com entusiasmo, mesmo enfrentando 2 ou 3 caras sozinho. Seus olhos nunca estiveram tão cheios de intenção assassina. Hong Dailiang e as gangues também avançaram. Juntos, ele gritou alto, nossos irmãos de gangue. Siga em frente, mate todas essas pessoas. Mas ele deu um forte golpe na espada de um estudioso, fazendo com que ele caísse no chão. Ele e seu irmão ficaram na frente dele, e solenemente declarado: Oa Santão Long Chamayang, estamos aqui para ajudá-lo. Chamayang franziu a testa. O que é isso? Mais mendigos que não sabem se vivem ou morrem. Hong Daiquang gritou alto, correndo para a frente para matá-los. Assim que ele terminar de falar, os discípulos de Gang imediatamente correram para a frente. A situação de luta era extremamente caótica. No meio do mar de pessoas lutando, Tio Min Sol ainda estava em silêncio, observando Chan Mayang. Seu rosto estava calmo e cauteloso. Ele também olhou para ele e avaliou esse cara. Ele tinha uma aura assassina e uma calma
e cuidado, que era diferente dos outros caras. Eu sinto que ele é um oponente formidável. A aura assassina que ele irradia é bastante assustadora. Ele é completamente diferente. Força daqueles outros vilões. Durante o caos com espadas em todos os lugares, ele não perdeu o foco. Seus olhos apenas me seguiram. Assim como um olhando caçador atentamente para sua presa, sem mover os olhos. Meu sentimento agora é tão emocionante. Este poderia ser meu verdadeiro oponente nesta batalha. Neste momento, os dois se entreolharam. Chan Mayang sorriu. Ele pensou consigo mesmo. Ele é um artista marcial com poder real. Nesta situação, nós não sabemos o que qualquer outra pessoa vai fazer. Mas podemos concluir que o filho de Tio Min levantou sua espada e cuidadosamente chamou seu nome. Tio Min, Sanele, também seguiu o exemplo e respondeu: Chamian ou a filho. Ele começou a diminuir seu centro de gravidade. Então, hoje, se você quiser sair daqui, você deve derrotar este Chamo. Suas panturrilhas flexionam seus músculos. Os pés são parados por força interna, fortemente agarrado ao chão, fazendo com que afunde profundamente. Tiomin, filho, de repente pulou e correu em direção a Chanyang. Ele ainda ficou lá silenciosamente. Esse realmente não bastardo poderia subestimar suas habilidades nas artes marciais. Assim que o homem se aproximou, ele de repente olhou ao mesmo tempo. Espada do Sol, Xiaomin cortada. Chan Mayang também levantou sua espada para bloquear. As duas espadas colidiram, criando um som ensurdecedor. Atrito entre duas barras de metal cria faíscas elétricas. Tio Min flexiona seus músculos e aumenta sua força. Como esperado, ele rapidamente oprimiu Chan Mayang e o forçou a recuar. Ele franziu a testa, seus pés cortados no chão. Ele teve que usar as mãos para segurar o corpo. Do lado oposto, ele colocou o pé no chão. Força interna cobre todo o corpo. As linhas se unem no braço segurando a espada. Shaelin Shan rugiu e declarou: Seu bastardo morra, eu vou te matar hoje. Assim que ele terminar de falar, ele cortou em Chamyong. Assim como da última vez, as duas espadas de choque foram afastadas novamente. Chamayang deu um passo para trás e, silenciosamente observado, eu fui capaz de bloquear essa técnica de espada. Mas seu poder ainda não pôde ser totalmente disperso. A força interna restante dessa técnica de espada fez minha boca e mão parecerem meu peito. Foi rasgado e doeu. Cada um de seus ataques foi desencadeado com força total e força interna. Tudo fundido em sua lança de luta foi levada ao extremo. Ele usou toda a sua força sem o menor desejo de defender. O filho de Tio Min correu loucamente para o ataque. Neste choque de espadas,
Nenhum deles cedeu ao outro. A postura de esfregar continuou a espada por um longo tempo. O poder até se espalhou para os arredores, fazendo com que o chão de pedra sob seus pés rush e atirar. A força do filho de Chen Yumin era mais forte. Sua espada também caiu. Chen Mayang rapidamente se afastou para voltar. Vendo que o filho de Xiaomin seguiu, gritou com raiva. O bastardo parou de evitá-lo. Volte e me confronte. Ele esfaqueou a espada nele. Quando ele correu para frente, a mão, segurando a espada, se esquivou de sua espada e gritou: Sua força pode lutar completamente comigo. Por quê? Você tem que esconder seu bastardo. Xiaomin sangritou descontroladamente. A velocidade com que ele cortou com sua faca tornou-se mais rápido uma faca após a outra, repetindo uma e outra vez, como um furacão carregando luz azul escura. Depois um pouco mais, apenas continue assim. Chen Yang, de repente, saltou alto para evitar o ataque. O rosto de Xiaomi-san agora estava coberto de suor. Mas a intenção assassina em seus olhos não diminuiu. Ele continuou se esquivando assim, deixando-o ainda mais irritado ainda o mesmo. Certamente você pretende esperar minha força diminuir. Então, contra-ataque com força total. Ok, eu entendo o que você quer dizer. Vamos ver quanto tempo você pode esconder. O cara pulou e correu em sua direção. O rosto de Chamayang parecia um pouco em pânico. Eu só vi o filho de Xiamin apontando a espada precisamente para ele e gritando alto: Por favor, bloqueie minha força total aqui. Era como se toda a sua força fosse colocada no golpe. Parecia tê-lo empurrado para baixo. Só vi o corpo de Chamian caindo. Todos ficaram chocados. Então um raio de luz de cima atingiu o chão com força. Pedras grandes, cale a boca. Na névoa, a figura de Chen Yang permaneceu firme. Seus olhos piscando com intenção assassina. Parecia que se ele continuasse evitando, não seria bom. Ok, eu conheço sua força. Milhões de montanhas médias, de repente, apareceram à vista. O de dor em sua mão ainda está brilhando. Com este movimento, onde você pode se esconder. Ele virou a cabeça e soltou uma lâmina giratória. Ataque! Vento e lâmina. Lâmina. Uma tempestade de gás de lâmina apareceu, como se quisesse varrer tudo. Chanyan saltou de volta do centro daquela tempestade. Parecia ter um local quando ele mudou de direção e imediatamente seguiu. Feixes de lâmina continuamente disparados em sua direção. Chamian usou suas mãos para cruzar sua espada. E na tempestade pétalas de damasco apareceram. As pétalas de flores envolvem as lâminas. Chamian abaixou seu corpo. Ele finalmente usou a técnica da espada de flores de 7 damascos. Pétalas
de flores derramadas como um tornado, ficando cada vez mais forte em direção ao furacão. Eles devoraram lentamente em torno de Xiaomin-san. Ele viu e ficou surpreso até você se virar. Então, todo o furacão se dissipou, e ele mesmo foi agarrado pelo tornado de flores. As pétalas das flores eram finas e leves, mas afiado como uma faca, cortando cada pedaço de pele em seu corpo. Xiaomin-san vomitou sangue fresco. O vento sopra as pétalas das flores, deixando para trás um corpo devastado. A pétala da flor pousou silenciosamente em sua testa, e as pupilas de Shailin-shon encolheram imediatamente. Eu só sei que depois disso, um halo de luz apareceu de repente diante dos meus olhos. Luz saprica de Chamian varreu sobre ele. Chanyang passou pelo corpo de Xiaomin-san. Depois do ataque agora, ele abaixou a espada, no meio de um céu de flores de damasco voadoras. Aquela luz brilhante ainda permanece. O filho de Xiaomin lentamente se virou. Ele também olhou para ele e seus lábios se moveram, e disse: Esse foi o fim. Ele sorriu. Meu corpo caiu impotente. Eu perdi. Assim que o corpo tocou o chão, sangue fresco fluiu. As ações de todos parecem parar. O corpo do demônio endureceu. Ele estava suando, mas seu corpo estava frio. Seu coração estava cheio de medo. Ele era muito forte. Era impossível derrotá-lo. As coisas parecem ter ido além do nosso controle. Para chegar aqui, descobriu-se que tínhamos que fazer muitas coisas, com plano de conectar membros poderosos, para poder entrar na corrida da espada para competir por tesouros com artes marciais. Quando viemos aqui, tentamos preservar nossas forças da melhor maneira possível, mas não pensamos que seria assim. Tudo antes disso era exatamente como eu pretendia. Até que essas flores da montanha apareceram e atrapalhou esse plano. Por outro lado, Kokluk Palace e Baktien ainda estão em batalha. Ele gritou loucamente, balançando o machado para baixo e gritando: Seu bastardo, você tem força também. Mas não pense que você pode me confrontar. Bok-Tien se esquivou do ataque e também respondeu: Estou muito animado. Vamos ver o quão forte você é. Nós vamos deixar sem você lugar para enterrar nesta espada. Além das pessoas restantes também estão lutando com todas as suas forças. Jogul e Anjong. Cooperar para lidar com a espada favorita de Shandong. Enquanto isso, Lula também lutou livremente. Os 3 fantasmas demônios pareciam confusos. Não estava certo. A aura deles é muito diferente. Parece que eles aumentaram muito. Todos cooperaram e confiaram uns nos outros, sem qualquer hesitação ou medo. É este o espírito do Pur de Soar. Assim, todo mundo foi suprimido
e empurrado para trás. Esta é a situação aqui. Talvez não possamos vencer contra eles. A melhor maneira de preservar nossas vidas é esconder. Pensando nisso, ele andou na ponta dos pés e tentou fugir. Com confiança na corrida da espada, agora calculada, existem 3 equipes diferentes. Os artistas marciais que estão perseguindo os artistas marciais, e o grupo de pessoas aqui, contanto que eu escape deste lugar. Poderei entrar, junte-se ao grupo de pessoas que perseguem a seita de artes marciais. Então, você terá a chance de ganhar o tesouro. Precisamos agir rapidamente. No entanto, não importa como planejamos. Seremos descobertos por Chan Myong. Ele olhou friamente para ele. A espinha fantasma esfriou. Ele rapidamente se enrolou e fugiu. Ao enfrentar um inimigo forte. A vida é importante, não há necessidade de salvar o rosto. Há um caminho na minha frente. Eu preciso apressar minha habilidade leve. Pode-se dizer que atingiu um nível avançado. Eu vou chegar lá em breve. Espero que o grupo de pessoas perseguindo Marshall ainda não foi longe. Então, podemos nos juntar rapidamente a esse grupo. Então, esse Zoa Sol, as pessoas não terão mais nada com que se preocupar. Precisamos chegar lá rapidamente. Quando a força do esquadrão aumenta, podemos ter a chance de reverter a situação. De repente, o rosto de Chan Myang. De repente, ampliado, bem na frente dele. Esse bastardo, vendo que seus companheiros eram fracos, estava planejando fugir ou algo assim. Tendo terminado de falar, ele deu uma cambalhota e deu-lhe um tiro que voou para longe. Os 3 fantasmas estão cheios de surpresa. Como você pode afugentá-los? Eu sou tão rápido. Ele voou para longe, batendo direto na parede, fazendo com que uma nuvem de poeira suba. Depois de um tempo de luta, tudo acabou, mas o especialista em artes marciais foi derrotado, um após o outro, e desmaiou no chão. John respira o suspiro de alívio. A batalha parece ter terminado. Durante a luta, eu estava completamente inconsciente do perigo. Mas quando acabou, percebi que minha própria força não era suficiente. Se eu continuar a ser imprudente assim, eu vou morrer um dia e minhas mãos ainda estão intactas. Tremendo, sem parar. Ontem, esta batalha de vida ou morte era completamente diferente das batalhas usuais de artes marciais do passado. Se fizéssemos apenas um movimento errado, perderíamos nossas vidas imediatamente. Com tanta pressão, eu não agi como queria. O principal é a experiência. Ainda me falta um pouco, sim. Eu não pensei que a batalha da vida e a morte seria tão terrível quanto isso. Joe Gould estava tão cansado que se sentou no chão. Respirar. Ian John gentilmente deu um tapinha em seu ombro para confortá-lo. Nós tivemos sorte. Você tá bem agora. Ele sorriu e respondeu, obrigado. Irmão mais velho, foi realmente uma batalha de vida ou morte.
Felizmente, fomos capazes de fazer isso. Como meu mestre disse antes, não importa o quanto eu pratique. Se eu não tiver a experiência devagar, o mundo é inútil. Agora, através desta batalha, eu entendi muitas coisas. Sim, eu pensei que minha força era melhor do que muitas pessoas. Mas através dessa batalha, eu percebi que ainda estava muito fraco. Ouvindo essas palavras, John, de repente, pensou silenciosamente sobre isso. Então, nós dois trabalhamos juntos para derrotar o bastardo honrado. A força desse bastardo não é simples. Ele é chamado de Espada de Shandong, sua experiência na luta contra rios e lagos. Ninguém pode subestimar. Nesta batalha, pode-se dizer que nos saímos excepcionalmente bem. Mas você ainda se considera inferior. Mas pode-se dizer, graças a Chama Yang estar aqui, a força e determinação dos outros irmãos aumentaram bastante. Se não fosse por ele controlar a situação, talvez, nesta batalha, nosso lado teria que sacrificar algumas pessoas também. Pensando nisso, seria muito perigoso. Nós realmente precisamos aumentar nossa força. Pensando nisso, ele abriu suas palavras de encorajamento. Ainda há muitas dificuldades pela frente. Podemos fazer isso agora, o que também é ótimo. Você não precisa ficar tão desapontado consigo mesmo. De repente, Bacten não sabia. Quando ele ficou na frente dos dois tios, ele disse combate real da vida e da morte. É diferente de praticar. Tantas vezes não podemos desenvolver nossa força total. Se praticarmos, usamos todos os 10 pontos do nosso poder de ataque. Então, ainda podemos lutar em um combate real. Se não conseguirmos isso, sempre queremos ser perfeitos e fortes. Mas tudo leva tempo para ganhar experiência. Então, não há necessidade de ficar desapontado. Hoje, vocês dois percebi que sua força ainda é pobre. E que você não tem muita experiência. Que é muito bom. Mais tarde, graças a esta batalha, vocês dois podem se desenvolver melhor. De lá, você pode alcançar limites que você nunca pensou. John murmurou mais progresso. Obrigado, tio. Entendemos muito agora. Bak-Chen assentiu e sorriu. Mas uma risada familiar soou novamente. Chanyang pulverizou e disse: Bem disse, vendo como vocês mostraram sua força. Hoje, não é ruim, mas para atender aos padrões ainda está muito atrás. Então, aprenda rapidamente, avançar rapidamente, tente o seu melhor, como você já ouviu falar. O desempenho do tio mestre hoje abriu meus olhos. Eu não pensei que a força do meu mestre fosse essa. Forte, ele olhou para ele com o rosto escuro e respondeu: Pare com isso. Eu não preciso do seu elogio. Depois disso, todos trabalharam juntos para mover grupo de artistas marciais inconscientes em uma pilha. Bak-Tian olhou para eles e pensou nos caras aqui. Havia apenas 2 caras que lutaram com Chan Yan, e ambos perderam suas vidas.
Aqueles que lutam comigo sempre querem que eu morra, mas sou completamente incapaz de matá-los. É verdade que ainda tenho piedade. Ou, mais precisamente, meu espírito ainda está fraco. Então, como posso acompanhar Tian Mayang vagando tão cheio de perigos? Pensando no momento, Tian Yang balançou diretamente sua espada para matar pessoas. Sangue fresco espirrou vermelho diante dos meus olhos. Naquela hora, eu não me levantei. Então, talvez Tian Mayang tenha matado todos eles, matando seu inimigo. Aquele que quer te colocar no caminho da morte é a coisa básica para sobreviver neste mundo. Tian Mayang então também olhou para suas costas. Você também percebe que, naquela época, meu tio estava diante dos meus olhos, para me impedir de massacrar todos eles. Também entendemos que, se continuarmos vivendo em nosso passado, como podemos seguir em frente? Talvez não tenhamos desde a época da Grande Guerra dos Demônios. Talvez o Soa tenha mudado. Agora todos têm força real, unidos contra o inimigo. Se todo mundo quiser carregar uma parte de Ho, um filho assim, então eu também me sinto aliviado. Ele riu e perguntou se todos estavam descansando bem. Ainda temos muitas coisas a fazer pela frente. Artes marciais não estão esperando por nós. O chão estava coberto com cortes de espadas, grosso como teias de aranha. Não só isso, mas toda a parede também tinha essas marcas. Além disso, também havia cadáveres cheios de zumbis, bloqueando o caminho que os artistas marciais também tinham. Terminou de lutar esta batalha. O velho não perguntou nada. A situação aqui é muito perigosa. Tudo é muito caótico. Tá todo mundo bem? Ele de repente respondeu: Sim. Está tudo bem, ancião. Ele de repente olhou em uma direção. Chan disse que seu braço ferido estava tremendo, mas ele não falou. Ele então foi lá e disse: Me dê você, para que eu possa ver. Ele estava surpreso. Ele agarrou o braço e levantou a camisa. Está tudo bem. Apenas deixe em paz. Não se mova. A perna ilusória estava com dor e cresceu suavemente, que tendem a franzir a testa. O nome de seu pulso, 3 arranhões profundos. Até o sangue que flui é preto. Ele pensou consigo mesmo. O sangue era de cor ligeiramente escura, não se dissolveu. Parecia que ele tinha sido envenenado. Esta situação não poderia ser curada a tempo. Este braço foi considerado abandonado. Se a condição persistir e não puder ser tratada, o veneno se espalhará por todo o corpo. Então vai se transformar em um cadáver venenoso. Pensando nisso, ele de repente apertou a ferida. Tian Wan gritou, horrorizado ancião. Ele gritou, calha a boca. Então, usando energia interna, foi transmitido em seu corpo para curar. E o espaço iluminado
com uma cor azul claro. A ferida na minha mão curou lentamente. Meu coração não conseguia